Eu ouvi um desperdiçado. Olha, tem gente dormindo. Sábado é tão bom que a gente A gente já fica ansioso para falar feliz sábado. Boa noite. Boa noite. Seja o telefone? Soltou. Aí, vamos lá. Valeu. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Sim. Mais ou menos, né? Por essa empolgação. Bom vê-los nesta noite. Deixa eu falar mais perto. Bom vê-los nessa noite. Fazia um tempinho que a gente não vinha aqui, né? E a gente fica feliz em poder voltar e vê-los novamente e poder estudar um pouco da Bíblia juntos. Então, se você trouxe sua Bíblia aí, vai se aquecendo, quer dizer, está calor hoje, graças a Deus, não precisa se aquecer não. Mas vai pegando sua Bíblia, seu smart crente, vai se preparando. Eu e a Bia, a gente atua nos ministérios que vocês imaginam também, alguns aqui, com os desbravadores e aventureiros, né? Mais os aventureiros atualmente. Mas antes da pandemia, a gente estava fazendo algumas visitas para os pais dos nossos aventureiros e desbravadores. E nessas visitas, a gente lia para esses pais o Salmo 127. Abra sua Bíblia aí no Salmo 127, que ele é muito precioso, o Salmo 127. Eu queria mostrar para você o que está no Salmo 127. Então abra aí sua Bíblia no Salmo 127. É um salmo bem curtinho, não vamos ler tudo, vamos ler os primeiros versos apenas. Eu vou dar um tempinho aí para você abrir. Se você não trouxe, vai estar na tela também. O pessoal do spoiler lá atrás. Na comunicação, o pessoal do spoiler. Se você não trouxe Bíblia, se você está abrindo a sua Bíblia, já está na tela para você ver. Vamos orar? Feche seus olhos aí para a gente falar com Deus. Nosso Deus, por favor, nos ilumina, nos ensina a tua palavra. Pedimos em unidade em nome de Jesus. Amém. Salmo 127, verso 1 e verso 2. Aí está na Almeida Revista Atualizada, eu vou ler aqui na nova Almeida Atualizada, mas a tradução pouco importa, quem acompanha aí. Verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O Salmo 127, esses dois versos aí que nós lemos, ele vai dar um tapa na nossa cara e mostrar para a gente o que de fato vale a pena na vida. O que de fato é útil na vida, ou o que é inútil na vida. Eu queria falar com você um pouquinho sobre isso hoje. Então eu te mostrei aí o que está no Salmo 127, mas eu queria que você abrisse agora em Eclesiastes. Aí vai ser o objeto do nosso estudo. Eclesiastes capítulo 1. Está perto aí, vamos para frente o que você acha de Eclesiastes. Se você está vendo aí perto de você alguém que está sem Bíblia, alguém talvez não tanta familiaridade em manusear a Bíblia, senta junto aí, ajuda essa pessoa. Vamos todos acompanhar a nossa leitura para todo mundo poder participar. Eclesiastes capítulo 1, enquanto você vai abrindo, vamos conversando um pouquinho. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Isso, nós entendemos que foi Salomão. Quem foi Salomão? Filho de Davi. Nós temos algumas características aí que a Bíblia traz para nós a respeito de Salomão, né? Ele era filho de Davi, né? Ele era rei de Israel, ele foi o sucessor, né, de Davi, e Salomão foi o terceiro rei de Israel. Saul, Davi e Salomão. Então, filho de Davi, o terceiro rei de Israel, o homem mais sábio que já existiu. Você deve conhecer a história dele, né? O homem cuja sabedoria nenhum de nós alcançaremos. O homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu. Além disso, é a parte ruim de Salomão. Salomão deu uma desandada no meio do caminho. Salomão foi viver a vida lá fora. E aí ele se envolve com mulher, monte de concubino, monte de esposa. Aí ele se envolve com a idolatria. Né? Aí ele, o
poder sobe para a cabeça, o mundo inteiro vinha ver Salomão, e ele começa a desandar no caminho, vive boa parte da sua vida longe de Deus, fazendo justamente o oposto daquilo que o Deus de Israel havia pedido para ele. Mas, aparentemente, e graças a Deus, no final da vida, Salomão, a ficha cai, né? E parece que ele volta para os caminhos do Senhor, ele volta para uma vida adequada à luz daquilo que Deus queria. Esse é Salomão. Altos e baixos na vida de Salomão, mas parece que terminou tudo bem. E aí, Salomão escreveu alguns livros da Bíblia, né? Provérbios escreveu, Eclesiastes também escreveu, que é justamente aí o livro que eu pedi para você abrir no capítulo 1. Você já leu o livro de Eclesiastes? Já leu? Tem umas coisas meio estranhas no livro de Eclesiastes. Se você não leu, leia essa semana. São 12 capítulos. Ele é rápido, é bem de boa, é bem tranquilo. Só que tem umas coisas meio estranhas no livro de Eclesiastes. Você precisa entender o seguinte: Eclesiastes foi escrito por um homem desgostoso com a vida que ele encontrou lá fora. Então, para você entender o livro de Eclesiastes, você precisa entender o seguinte: primeiro, quem escreveu? Salomão. Depois, a vida deste homem. Nós falamos um pouquinho. Salomão não viveu toda a sua vida ao lado de Deus. Teve uma boa parte que ele viveu longe. E para a gente entender o livro de Eclesiastes, você não pode se esquecer disso. Lembre-se, o livro de Eclesiastes é um livro escrito por um homem desgostoso na vida que ele encontrou lá fora. Salomão experimentou tudo que tinha para experimentar. Absolutamente. Diante disso que ele encontrou lá fora, diante de tudo que ele experimentou, no final da vida, ele escreve Eclesiastes. Você precisa entender isso para entender Eclesiastes. Você vai ler Eclesiastes, parece que tem umas coisas meio trágicas ali. Um negócio meio estranho que você lê e fala: peraí, está estranho isso aqui. Depois você vai ler, depois da história. Calma. Existem coisas preciosas que nós tiramos do livro de Eclesiastes, por mais trágico que ele pareça. Eu queria estudar com você hoje, nos próximos minutinhos, Eclesiastes capítulo 1. Você abriu aí Eclesiastes capítulo 1? Eu queria, vamos lendo, e aí a gente vai pausando, e a gente vai conversando a respeito daquilo que a gente vai encontrando por aqui. Vamos começar aí a partir do verso 1, obviamente. Nós lemos o seguinte, verso 1: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Verso 2 começa lá até abaixo. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Pausa. Quando a gente lê a palavra vaidade, para nós hoje, a gente acha que vaidade está ligada com beleza, aquela pessoa que é vaidosa, que quer se arrumar, quer ficar bonitinho. O conceito aqui não é bem esse. O termo hebraico que está escrito aqui, vou soletrar porque eu estou com medo de falar pronunciar. H-E-B de bola, ou V, B ou V, eu achei das duas formas, E-L. H-E-B-E-L. Rebel, Abel, não sei. Esse é o termo utilizado para vaidades aqui. O que isso significa? Ele está relacionado com coisas vãs, inúteis, sem proveito. Para você ter uma ideia, bota sua mão aí em Eclesiastes 1. Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Eu quero te mostrar um negócio, mas não perde Eclesiastes 1 que a gente vai voltar. 2 Reis 17. Segunda Reis, capítulo 17. Vou dar um tempinho aí para você encontrar também aqueles que estão abrindo.
Segunda Reis, capítulo 17, nós vamos ler o verso 15. Segunda Reis 17, 15, vamos esperar o pessoal passar aí. Ô pastor, aí. Segunda Reis 17, verso 15, nós lemos o seguinte: rejeitaram os estatutos e aliança que Deus tinha feito com os pais deles, desprezaram as duas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Olha que interessante. Se você já voltou para Eclesiastes aí, olha no telão. Ele vai falando, aí ele fala o seguinte: seguiram, vou ler, tá aqui. Seguiram os ídolos e se tornaram o quê? Vãos. Eu li aqui na minha tradução, sem valor. Talvez na sua tenha alguma outra. Tem alguma outra aí? Alguém está com uma tradução diferente? Trouxe outro além de vão ou sem valor? Vaidade. Vaidade. Está aí, pronto. Deu spoiler. Adivinha qual é o termo que está usado aqui? É o mesmo de Eclesiastes 1:2. Então, aqui nesse verso, nós estamos percebendo, nós vemos agora, que os ídolos são sem valor, que os ídolos são vãos. Essa é a mesma característica que Salomão está usando lá no Eclesiastes. Então, quando ele usa vaidades, está aí, a tradução do nosso querido aqui trouxe a mesma palavra, vaidade também. Então, note, Eclesiastes 1:2, Salomão está falando, em outras palavras, tudo é inútil, tudo é sem valor, tudo é em vão, assim como o ídolo, tudo é sem proveito. Salomão está falando de uma vida sem Deus, entenda isso, e ele vai falar isso. Tudo é inútil, é em vão, é sem valor, é sem proveito algum. Aí no verso 3, volta lá para Eclesiastes 1. No verso 3, ele vai complementar com uma pergunta retórica: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tecla sabe, o que adianta trabalhar se tudo é inútil? E aí a gente conecta com o Salmo 127, muito parecido, a gente pode tirar uma conclusão semelhante, vem do um e do outro. O que adianta trabalhar e procurar ganhar o pão se absolutamente tudo é inútil, segundo Salomão? Tudo atrás do reino. Vamos seguir nossa leitura do capítulo 1. Agora, vem comigo para o verso 4, até o verso 7 do capítulo 1. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma canseira. Tenta entrar na mente de Salomão está escrevendo isso. Desde o começo, tudo é inútil. O que adianta ficar trabalhando para viver se tudo é inútil? Se não tem sentido e propósito algum? Nada muda aí fora. O sol nasce, o sol se põe, o rio vai para o mar, fica lá, depois o sol volta, chove, o vento vai para lá, vem para cá, tudo é sempre a mesma canseira, não muda nada, a vida é isso. Tudo é inútil, segundo o sábio Salomão. E ele prossegue, explicando o que ele está falando. Verso 8: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O mundo nos sacia. Tudo é inútil. Para que ficar trabalhando se tudo é sem proveito? O mundo é a mesma coisa, todo dia é igual ao outro. As coisas do mundo não satisfazem. Sempre falta alguma coisa, segundo o sábio Salomão.
E ele continua, é ladeira abaixo mesmo. Verso 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol, é sempre a mesma coisa. Verso 12. Pula para o verso 12 ao 14 agora. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que infadoso trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Agora Salomão vai falar da sua história, da sua experiência. E se tinha uma pessoa com propriedade para falar, era ele. De novo, gente, Salomão, ele experimentou tudo o que ele tinha para experimentar. Fez o seguinte: Salomão era rei de Israel. Ele tinha um cargo mais elevado. Além de ter um cargo mais elevado, ele era o mais sábio do mundo. De modo que as nações ao redor ouviram falar dele e vinham até ele. Então ele ficou famosinho. Casou com o filho de Faraó, mais 999. Ele fez tudo o que ele tinha para fazer. Para você ter uma ideia, Salomão tinha tanta mulher que Ellen White vai dizer que ele começou a ter traços afeminados. E tanta mulher que vivia ao redor dele. Eu ia falar um negócio, eu vou falar. Você está cansado com ele tinha tanta mulher que ele chegou ao ponto de ter trejeitos, características afeminadas, segundo a Ellen White. Então ele experimentou tudo que ele tinha para experimentar. Ele fez tudo que ele podia fazer. E ele tinha a propriedade para falar isso aqui. No final da sua vida, ele fala que nós vemos. Eu pesquisei tudo que se faz aí fora. Aproveitei de tudo, pesquisei, estudei e descobri o seguinte: é tudo inútil. É tudo sem sentido. É tudo correr atrás do vento, essa expressão. Você já correu atrás do vento? Tem sentido em correr atrás do vento? É inútil. Isso é a vida para Salomão. É isso que ele encontrou lá fora. Eu falei que era ladeira abaixo. E é. E aí, nós concluímos o capítulo 1, verso 16 e verso 17. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Segundo o próprio Salomão, eu me tornei o maior de todos. Eu tinha a sabedoria que ninguém tinha. Eu tinha o conhecimento que ninguém tinha. Eu tinha o poder que muitos não tinham. Eu experimentei de tudo. E a minha conclusão é essa: é tudo inútil. É tudo como correr atrás do vento. Então, reflita nisso, gente. Não sou eu que estou falando isso. É o rei de Israel. O homem mais sábio que existiu. Absurdamente poderoso. Poder, efetivamente, em dinheiro, em sabedoria, em pessoas, socialmente. É ele que está falando, não sou eu. Ele é o único que tinha propriedade de falar isso. E falou. Ele viveu tudo o que tinha para viver. Subiu nos maiores degraus que ele poderia chegar. Chegou nos maiores topos que ele poderia chegar. E quando ele chegou lá, ele percebeu isso. É tudo inútil. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Muita coisa. Eu acho que você não é rei de Israel, nem rainha. Mas
você vive no mesmo mundo que eu. E o mundo que eu conheço, Brasil, século XXI, 2023, São Paulo, Osasco, Jardim Conceição, ou onde você quiser ir, é um mundo globalizado, você ouve isso por aí. Nós ouvimos por aí que nós estamos na era da informação, não é verdade? Você encontra a informação que você quiser, a hora que você quiser, no lugar que você quiser. Nós agora vivemos um estado, um estado um pouco diferente dos outros estados de São Paulo, próximos aqui da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Tudo é caro, todo mundo precisa se matar para trabalhar para ter condições de viver. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade e essa é a sua realidade. Pensa aí na sua rotina, dia a dia, durante a semana, segunda, sexta-feira. Provavelmente você acorda de madrugada. Talvez o sol nem nasceu ainda, você acorda. E aí você faz coisa correndo, tem que cuidar do filho, do marido, tem algumas coisas, a moça, a esposa, a mãe. Aí você se veste, corre para o busão chega atrasado, você chega atrasado no serviço, chove, trânsito, o carro quebra, o chefe enche o saco. Depois você volta para casa cansado, trabalha o dia inteiro, quer jantar, dormir, dia seguinte começa de novo e assim vai. Talvez essa seja a rotina de muita gente aqui. E de muita gente lá fora. Agora a pergunta que Salomão faz para mim e para você é a seguinte: para que tudo isso? Para que tudo isso? Note bem isso que eu falei no começo. Salomão está falando de uma vida sem Deus. Se você tirar Deus da vida humana, ela se torna absurdamente inútil. Se você tirar Deus do seu dia, a sua vida vai ser exatamente como o Eclesiastes 1. Não tem propósito algum. E eu faço um desafio. Se eu quiser contrapor esses argumentos, fique à vontade. É impossível. É impossível você convencer alguém que tira Deus da sua vida. É impossível convencer essa pessoa de que a vida que ela vive é útil. Tem algum propósito lá no final? Não tem. Mas o propósito é dar uma boa condição para eu poder viver confortável. Para quê? Não, mas para minha família poder viver bem. Para quê? Não, mas para que as pessoas que vivem ao meu redor possam viver bem, eu possa ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Para quê? Se por uma vida sem Deus, o final dela é o mesmo para todo mundo, não tem sentido, não tem propósito. E não sou eu que estou falando dessa coisa. É o seu livro através de Salomão. Tire Deus da vida humana e ela se torna inútil. Completamente. Sem sentido, sem propósito. De modo que no final da linha não importará a vida que a pessoa viveu até ali. Porque o resultado vai ser o mesmo. Se não há Deus, o fim de tudo e de todas as coisas é o mesmo. E todos os esforços que você emprega hoje é inútil. No final das contas, não serviu para nada. Porém, se você tira Deus da vida humana, não sobra mais nada. E nós temos textos no Novo Testamento que vão dizer isso para nós. Não precisa ler, eu vou citar. Você lê em casa se você quiser. Marcos 8,36 vai falar a respeito disso. Tiago 4,14. Mateus 6, 19 e 20. Foi isso que eu lembrei. Mas com certeza existem outros. E aí o Antigo Testamento e o Novo Testamento, obviamente, vão dizer a mesma coisa a respeito disso para mim e para você. Tire Deus da vida humana e não sobra nada de bom. Quer dizer, de bom pode até sobrar, mas de útil não. De proveitoso não.
E aí eu preciso colocar na sua mente algumas perguntas, e atrás da sua orelha uma pulga bem grande. Até quando você vai deixar Deus te lado na sua vida? Até quando você vai colocar o reino dele um pouquinho de lado para correr atrás das coisas aqui? Então pense na sua rotina, pense na sua semana. Você que se mata de trabalho e põe Deus de lado, coloca o reino dele para depois, quando der tempo. Você está tarefado de domingo a sexta-feira, para no sábado e olhe lá. Veja, o problema não é trabalhar, óbvio que não. O problema não é ter sonho de querer alcançar objetivos nessa terra, isso não é o problema. O problema é olhar para isso e esquecer do reino dele, porque no final das contas vai ser inútil. Eu tenho certeza que você não quer viver uma vida inútil. Salomão, graças a Deus, percebeu isso antes que fosse tarde demais. E aí o Espírito ousou para falar para a gente nessa noite. Até quando você vai colocar o reino de Deus? Vai deixar o reino dele para depois, para construir um império neste mundo? Não faz sentido. Lembra do Salmo 127. Se Deus não edificar a sua casa, a sua família, a sua vida, para de acordar cedo para lugar de trabalhar, para de voltar morrendo em casa, sem tempo para ele. Isso é inútil, isso é em vão. Se você tirar Deus da sua vida, do seu dia, para focar nas coisas dessa terra, e apenas dessa terra, miserável homem somos. Não vai sobrar nada. E valeu a pena. Imagina se trabalhar 80 anos, viver 80 anos, 90 anos, construindo coisas, e no final você perceber que tudo aquilo lá vai passar assim. E não serviu de nada. Por quê? Porque Deus não estava ali. Porque todas as suas esperanças e sonhos se resumiram a esse planeta que é passageiro. Você não quer isso. Eu não quero. Ninguém quer isso. Então, se você percebe que tem uma coisa errada na sua vida até aqui, que bom que você está aqui hoje ouvindo isso. Amém. Você tem a oportunidade de novo de sair dessa igreja, de começar uma segunda-feira praticando isso. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai correr atrás dos seus sonhos, normal. Mas você vai colocar Deus no meio do seu dia. Amém. Amém. E tudo vai ser com Ele, para o reino dele, para a causa dele, para a eternidade. Isso vai ser o primário da sua vida. As outras coisas também estarão, mas não como sempre. Porque se qualquer coisa for o centro da minha vida que não seja Deus e o seu reino, que triste vida. Não serve. Então, faça aí as adaptações que você achar que tem que ser feita. Deve ser feitas. Faça isso enquanto aponta. Deus está hoje aqui falando ao seu coração para você aplicar isso lá fora. Então, ligue. Faça um raio-x aí da sua vida. Como está indo o seu dia a dia? O que você está fazendo? Como as coisas estão bem na sua rotina? Onde está Deus na sua vida hoje? Responda. Se você perceber que tem coisa errada, que bom que você está aqui. Então, põe em prática. Pense nisso. A Bíblia vai cantar uma música. E a música que ela vai cantar fala justamente disso que nós falamos aqui. Reflita nessa música. Reflita nessa letra. Fale com Deus. Reflita aí na sua vida. Medite a respeito da sua experiência. Salomão falou a dele. Qual é a sua? Se você tivesse que escrever hoje. Pense nisso. Que Deus te abençoe.